Muito bem, vamos continuar aqui com a leitura, passando para o capítulo A Unidade de Efeito e a Contenção em Tchekov. Primeiro vamos saber quem foi Anton Tchekov, além de ser médico, dramaturgo, escritor russo, um dos maiores contistas de todos os tempos. Para falar de conto, pessoal, principalmente no final do século XIX, começo do século XX, você obrigatoriamente tem que falar de Anton Tchekov, ok? Esse escritor russo, ele traz aí toda a complexidade da literatura russa, e vocês vão ter que estudar isso um dia, não é possível, porque apesar de fazer letras português e inglês, a própria literatura ocidental cada vez mais é influenciada pela literatura russa. Então você tem Pushkin, Alexander Pushkin, Fyodor Dostoiévski, tem Tolstói, tem Tchekov, tem Leskov, tem... gente, Guerra e Paz, um dos maiores romances da história da humanidade, Ana Karenina, Os Contos de Petersburgo. Então, Tolstói, Dostoiévski e Tchekov, Anton Tchekov, né? São grandes nomes que uma hora ou outra, quem gosta de letras, quem gosta de literatura, vai se interessar e vai passar a gostar muito. Confesso que no nosso canal tem poucos contos do Tchekov, poucas oportunidades eu tive para ler, por ser um pouco mais denso, precisa de um pouco mais de preparação, mas ainda assim tem o conto Angústia, que é um dos mais lindos que eu já li, e Bilhete Premiado, que é muito bem humorado, muito divertido, e faz uma reflexão sobre a vida, o casamento, os caminhos que a vida vai tomando, ok? Então, vamos lá para a unidade de efeito e a contenção. Já põe lá, Tchekov, contenção, vamos ver. É certo que Tchekov, contista célebre, também dramaturgo, médico, não desenvolve sistematicamente uma teoria do conto como fez Poe. Mas na sua intensa correspondência mostra-se um paciente e dedicado leitor, que não mede esforços no sentido de expor suas críticas aos escritores que o consultavam. E essa militância crítica sobre obras dos outros e sobre suas próprias obras permite avaliar o conceito do escrever bem, em que defeitos e qualidades no contar histórias aparecem expostos com uma delicada firmeza e um simpático entusiasmo. O conjunto das cartas transforma-se, assim, num valioso repertório das dificuldades e conquistas do processo de narrar. Esclarece questões referentes à prática do escrever e do ler histórias, e especialmente dos contos. Em alguns pontos, coincide com o pensamento de Poe. A questão da brevidade permanece como elemento caracterizador do conto. E aí abre aspas. A brevidade na imprensa menor é a maior das virtudes. E tal como Poe, afirma que mais vale dizer de menos que de mais. Mas em contos é melhor não dizer o suficiente do que dizer demais. Porque eu não sei porquê. Ó, você vê? Então, pega, guarda essa colocação aí. Brevidade, então, Anton Tchekov. Contenção, brevidade como virtude. Você pode usar isso nas provas, ok? Nisto estão de acordo. Em consequência dessa brevidade, Tchekov também considera necessário ao conto causar o efeito, ou o que chama de impressão total do leitor. Então coloca lá, impressão total, que deve sempre ser mantido em suspense, né? Essa característica, e Poe já afirmava, não é necessária em textos mais longos, mas como romance, por exemplo. Trabalhos longos e detalhados têm seus objetivos peculiares próprios, que requerem uma execução mais cuidadosa para além da impressão total. Então aí não é o principal objetivo do romance, esse caso da impressão, né? Mas não é só a brevidade e da impressão total que surge a boa história ou conto, né? Não é só o tamanho e nem a impressão que causa. Tchekov exige nela
brevidade e algo que seja novo. Então, ó, anota aí, novo. E também força. Força, novo e brevidade. Clareza e compactação. Assim o texto deve ser claro, o leitor deve entender de imediato o que o autor quer dizer, deve ser forte e ter a capacidade de marcar o leitor, prendendo-lhe a atenção, não deixando que entre uma ação e outra se afrouxe esse laço de ligação, e o excesso de detalhes desorienta o leitor, né? Lançando-o em múltiplas direções. Deve ser compacto, deve haver condensação dos elementos, e tudo isso com objetividade. Quanto mais objetivo, mais forte será o efeito, afirma em carta a escritora Avílola. Se novidade, força, clareza podem ser exigências para toda a narrativa, não é este o caso da compactação, porque é a compactação que torna vivas as coisas curtas. Então, ó, compacto a gente já sabe que é pequeno, né? Ali, reduzido, né? Compacto, é diminuído ali. A compactação que torna viva as coisas curtas, mas curto já não é compactado? Vamos ver aí a diferença. Ou contos, naturalmente, que para conseguir compactar elementos do conto, ou apresentá-los com concisão, né, com resumo ali, com objetividade, o autor tem de controlar a tendência aos excessos e ao supérfluo. O autor tem que se conter, e justamente esta falta de contenção, que você está lá contendo, por exemplo, um copo contém a água. Se você não consegue conter, ela derrama toda, né? Então, essa falta de contenção, especialmente nas descrições da natureza, quando o cara viaja ali, começa a descrever, fica 3 páginas descrevendo o quarto da menina, aí, você acabou perdendo o fio aí, né? De volta para o texto, retratos de mulheres ou cenas de amor que Tchekov observa nos contos de Máximo Gorki, ao lado também de tantas qualidades. O senhor é como o espectador num teatro que manifesta seu entusiasmo de maneira tão desenfreada que impede a si e aos outros de ouvirem. Falta-lhe a contenção e também a graciosidade. Graciosidade é quando alguém, numa determinada ação, utiliza o mínimo de movimentos, mas nos gestos que o senhor faz, sente-se o excesso. Então, vamos tentar entender aí qual é a questão da graciosidade. Mínimo de movimentos, mas nos gestos sente-se o excesso. Movimento e gesto. É diferente aí na frase, né? Apesar de serem sinônimos, mas nessa questão não. Daí a série de conselhos espalhados por suas cartas, recomendando evitar personagens, episódios, detalhes e explicações em demasia. Aqueles que criavam muitos personagens aconselhava diminuir o seu número, ou então escrever romance. Ó, você quer fazer 15 personagens? Cria logo um romance, cara. Pra que você vai... Conto é 2, 3 personagens, 4 no máximo. Vocês estão entendendo? É isso que ele está dizendo. Em outras passagens, Tchekov reforça suas propostas de realismo. Aconselha escritores a descreverem quadros de um modo a que o leitor, ao fechar os olhos, possa recompô-los na mente. E a não pintar quadros que nunca viu, porque a mentira é ainda mais inoportuna na história que numa conversa. Então é claro que se você nunca... Isso é uma dica que eu dou para os contistas que mandam textos para mim, para ser narrado no canal. Cara, se você nunca teve lá na Rússia, dificilmente você vai conseguir passar a verdade de um universo ali, de uma ambientação russa. A não ser que você estude muito. E mesmo assim, falta ainda a verdade, né? Então, poxa, você tem uma história legal para contar? Conta aqui ambientando a história na Zona Leste mesmo. Não precisa ser, mas vai ficar mais chique se for na Rússia. Não, fica pedante. Fica, sabe? Então, é claro que eu já li histórias de meninas que... Uma menina aqui que mora na periferia escreveu uma história russa e ficou muito boa. Mas não é regra, é exceção.
Bom, entre o longo e o breve, entre a extensão do discurso e a sua retenção em narrativa curta, Tchekov vai se afirmando na curta. É mais entediante, mais difícil escrever um trabalho longo do que um curto. E por falta de prática em escrever trabalhos longos, teme sempre cair aí no excesso em detalhes. E aí, abre aspas, como resultado, consegue-se não um quadro em que todos os detalhes acham-se fundidos num todo, como as estrelas no céu, mas um mero sumário, um seco inventário de impressões. Entre o perigo da narrativa curta demais e o perigo da narrativa longa demais, o olhar crítico de Tchekov às vezes vacila, pressionado de um lado pelo rigor dos seus critérios de avaliação. Era preciso escrever bem. E do outro, pelas necessidades de sobrevivência. Era preciso escrever para ganhar dinheiro. E com isso, Tchekov já confirmava um dos grandes estímulos responsáveis pela produção do conto, a expansão jornalística do século XIX, que, curiosamente, funcionou em alguns casos como amortecedor do seu nível de qualidade. Nos idos de 80, no século XIX, já havia a prensa da imprensa. Era preciso escrever e muito depressa. Assim é que Tchekov explicava a A.S. Suvorin as limitações na caracterização do herói de uma de suas histórias. Ou entregava a história em 25 dias ou ficava sem dinheiro. Porque se o dinheiro não o ajuda nas decisões fundamentais sobre o que vou fazer e como vou agir, quando tem dinheiro, reconhece que se torna extremamente descuidado e preguiçoso. Esta autocrítica mistura-se a um espírito caprichoso, que aconselha a escrever pouco, para escrever bem. Eu entendo bem isso, viu, pessoal? Abrindo aspas aí. Você escrever um megalomaníaco da escrita, um Stephen King da escrita, nem sempre, né? Ao invés de você fazer 5 romances em um ano, você poderia fazer um. Genial, né? Tem escritores que escreveram um romance a vida toda e está em qualquer lista dos maiores romances da história da humanidade. Né? Eu acho que é mais ou menos isso aí que ele está falando. Ao seu irmão, ao Tchekov, aconselha não escrever mais do que 2 contos por semana e polir as histórias. E a Avilova aconselha trabalho lento e cuidadoso, que gaste um ano todo escrevendo uma história e mais meio ano debastando-a para então publicá-la, né? Então o conto está lá prontinho, aí você volta para a primeira linha ali do seu romance e começa. Será que essa palavra é certa, é adequada? Né? Então, a intenção de Tchekov, escritor realista, é repetidamente anunciada por ele mesmo. Representar a verdade, que é a absoluta liberdade do homem, a liberdade da opressão. Olha só que paradoxo, liberdade da opressão, dos preconceitos, da ignorância, das paixões, e para denunciar uma situação condenável. Lembrando o contexto histórico, final do século XIX, começo do século XX, na Rússia simplesmente estava rolando a revolução. Né? Então, imagine o quanto de injustiça ele observava ali. Meu objetivo é matar 2 pássaros com uma só pedra. Pintar a vida dos seus aspectos verdadeiros e mostrar o quão longe está a vida ideal. Está da vida ideal. E nessa perspectiva aconselhou sempre o contato mais próximo e mais intenso dos escritores com a realidade. Compreende-se que tenha aconselhado Máximo Gorky a ir a São Petersburgo ou a Moscou e viver entre os escritores para sentir o ambiente literário e poder estudar o seu público leitor. Muito bem, vamos então para De Maupassant a Tchekov, o conto e o enredo. Primeiro vamos saber quem foi Guy de Maupassant. Na verdade, é Henri René Albert Guy de Maupassant. Também viveu no final do século XIX, um escritor e poeta francês. Ele tem uma predileção muito grande pelas situações psicológicas, os contos psicológicos, tem uma grave crítica social e também escrevia sob o ponto de vista da escola realista. Também
foi amigo de Gustave Flaubert, que é o escritor do Madame Bovary, que inaugura o realismo no mundo, ok? Eu aconselho vocês a ouvir ou ler, né, o Bola de Sebo, o Mademoiselle Fifi, a Orla, e eu tenho no meu canal narrados à mão o Medo, que é um dos contos que realmente eu tive medo de, e o simpático e engraçado As Tumulares. Tem também a Máscara, tem a Morta. Eu li alguns contos. A Morta eu gostei muito, viu? Só digitar lá Guy de Maupassant, conta um conto, ok? Vamos então ver o que Maupassant... Gente, Maupassant teve uma vida, sabe? Ele no final da vida contraiu sífilis e deixou ele louco. Então ele morreu num sanatório, numa vida muito... a morte dele foi muito horrível, ok? E ele já vinha manifestando essa aversão à sociedade, buscando a solidão. Então, tudo isso vocês vão encontrar um pouco nos contos dele. Vamos lá para o texto, de Maupassant e Tchekhov. Na história do conto, Tchekhov não se afirma só enquanto crítico teórico, cujos pontos de vista coincidem tanto como os de Poe. Tchekhov, contista, avança no sentido de libertar o conto de um dos seus fundamentos mais sólidos, o do acontecimento. Lembrem, gente, lá em cima estava falando, né? Às vezes o acontecimento que está ocorrendo é o de menos. Se pegar, por exemplo, uma Clarice Lispector aí, Os Desastres de Sofia. Era uma menina que não gostava do professor, na verdade o professor não gostava dela, mas ela amava o professor e só isso, ela esquece o caderno na sala, vai lá buscar, o professor fala que ela é uma menina muito engraçada. O acontecimento é esse. Agora, por trás, você tem 1 hora de psicológico, de filosofia, de profusões de pensamento. Então, perceba que nem sempre, né, o acontecimento é o principal do conto. Às vezes ele é só um pano de fundo e bem de fundo mesmo. Voltando ao texto, e nesse aspecto, afasta-se do conto de acontecimento extraordinário, como fala lá o Edgar Allan Poe, e afasta-se também do conto de simples acontecimento, tal como o conjunto dos contos de Maupassant. Porque os contos de Guy de Maupassant trazem os acontecimentos que fluem, né? Naturalmente, sem nada de excepcional. E a qualidade dos seus contos está exatamente nisso. Na sua imensa produção de cerca de 300 contos, traz uma fácil fluência natural do acontecimento, com precisão e descontraída firmeza, produto de uma intensa elaboração, seguindo os conselhos do seu mestre Flaubert. É o caso do seu conto Dois Amigos, por exemplo. São dois amigos que costumam se encontrar nas pescarias de domingo perto de Paris. Um dia encontram-se na cidade e relembram esses momentos felizes no campo, que se tornaram impossíveis por causa da guerra, e resolvem pescar outra vez, aproximando-se para isso do campo inimigo. Enquanto estão calmamente desfrutando o prazer da pesca, são presos como espiões e fuzilados. Ora, o encanto do conto está no modo aparentemente fácil de conduzir a intriga, com início, meio e fim. Os episódios fluem e são eles que fazem o conto. A conversa em Paris, as pescarias de antes, a pescaria fatídica, de modo a realçar a ingenuidade dócil desses dois amigos e a violência da guerra, que, aliás, o próprio Maupassant sentiu bem de perto, como soldado, antes de se tornar um homem rico com os contos que escrevia. Já Tchekhov escreve contos frequentemente, pelo menos na aparência, sem grandes emoções, rompendo assim com uma antiga tradição, e abre as brechas para toda uma linha de conto moderno que, às vezes, nada parece acontecer. Como eu falei aí no caso da Clarice, mas aí Clarice já é bem mais para frente, 50 anos para frente, ok? E aí você já está vivendo em pleno século XX, com o modernismo já bem consolidado, ok? Essa narrativa que se enreda na ruptura com o compromisso dos grandes acontecimentos, verifica-se também no seu teatro.
Chekhov registra os acontecimentos da vida numa sucessão de quadros, como se fosse um mosaico, abandonando a construção tradicional que previa uma ação com desenvolvimento, clímax e desenlace. Também no conto, a tal unidade tradicional, calcada na obediência do início, meio e fim, também é prejudicada. Alguns contos seus não crescem com direção a um clímax, ao contrário, mantém um tom menor, muitas vezes por igual no decorrer de toda a narrativa, ou então realizam uma curva descendente, já, né, conforme a afirmação do próprio Chekhov na carta para Suvorin, referindo-se à peça A Gaivota. Bem, eu terminei a peça. Eu a comecei forte e acabei pianíssimo. Pianíssimo. Contrariamente a todas as regras da arte dramática, né? Terminou assim porque terminou. Eu não sei porque que aconteceu. Deve ter sido isso que ele queria dizer. Curiosamente, o autor atribui, por vezes, o arrefecimento da narrativa à premência do dinheiro. A revista mensal Sieverny Vietnik não era rica. E ele era um dos seus colaboradores mais caros. Por isso, segundo ele, o começo das minhas histórias é sempre muito promissor. É como se eu tivesse começado um romance. O meio é meio confuso e o fim, como num breve quadro, rápido como fogos de artifício. Ele precisava entregar, né, o texto. Mas é pelo seu meio que o conto de Chekhov torna-se mais original. Estando acostumado a histórias curtas que consistem somente no começo e fim, eu afrouxo e começo a ruminar quando passo a escrever o meio. Vamos ver, então. Ora, é justamente pelo meio que seus contos inovam. Ou é aí que ocorre a subversão do centro de interesse tradicional, rígido, como já ocorrera em outros pontos, com outros escritores russos, conforme observa Boris Schneiderman no seu artigo Por Falar em Conto. Lembre-se da angústia do cocheiro Lola Potapov, que se mantém do início ao final do conto. Angústia, está lá, pessoal, no Conto um Conto, um dos mais lindos que eu já li. Nada acontece no conto, a não ser esse estado que domina o personagem. O pai tenta contar aos seus fregueses a notícia da morte do filho, e inutilmente enquanto faz a corrida no trenó, levando-os aos seus destinos, porque ninguém o ouve, e ele conta a notícia ao seu cavalo. Gente, que conto lindo! Joga aí Angústia, PDF, dá um jeito de ler, porque é um conto maravilhoso. O conto faz-se por essas tentativas que se sucedem e que não chegam a constituir um fio de grandes ações. Nem mesmo a última delas sobressai demais às outras, mas são fatalmente, todas e cada uma, manifestações fortes e comoventes da desgraça e da solidão humana, e não há mesmo ninguém a quem confiar a sua dor. Não há mesmo ninguém a quem contar sua história. E nesse conto, em que pouca coisa parece estar acontecendo, desvenda-se todo um destino humano. E vale nesse caso a observação que fez o Otto Maria Karpios para outro conto de Chekhov, intitulado justamente O Acontecimento. E aí afirma Karpios, eu acho que é assim, né? Depois eu vou procurar a pronúncia. Parece conto sem enredo, pois em O Acontecimento não aconteceu nada digno de nota. Mas quem lê com atenção maior esse conto perceberá que o acontecimento é o maior e o mais trágico da existência. Vocês estão ganhando aí qual é que é a situação? Essas histórias deixam questões pulsando no ar com alto teor de comoção. Talvez por isso que Virginia Woolf, que procura as razões dessa fossa da literatura russa, a encontre no modo pelo qual ela transforma a alma torturada em principal personagem. Basta ler Dostoiévski que vocês vão perceber. Numa mistura surpreendente de beleza e vilania, de mesquinharia e dignidade, o conto realiza-se justo nessa sua capacidade de abertura para uma realidade que está além dele, para além da simples história que conta. É o que afirma Julio Cortázar em alguns aspectos do conto. O bom contista é aquele cuja escolha
possibilita essa fabulosa abertura do pequeno para o grande, do individual e circunscrito para a essência mesma da condição humana. Então você pode aí falar, né, da própria condição humana acima do acontecimento, né? O acontecimento é só um pano de fundo. Agora, os aspectos do conto relacionados aí vão muito além do acontecimento. Eles vão para o lado trágico da nossa existência. Existência humana, condição humana. Se a professora pedir um paralelo, que você faça um texto sobre a visão aí do conto nesse sentido do Tchekov, do Guy de Maupassant, para além do acontecimento, você pode falar de trágico da existência, a condição humana, questões existenciais, questões universais, que muitas vezes são elaboradas num conto que não acontece basicamente nada. Nesse conto dos Desastres de Sofia, da Clarice Lispector, não acontece absolutamente nada. E é um dos maiores contos da literatura brasileira. Tudo bem, pessoal? Então até a próxima. Aí a gente já pega o momento especial, que movimento é esse, tá bom?